Larissa tá assim esbelta? Porque não dá tempo, às vezes, nem de comer direito, porque é tanta coisa acontecendo, né? É tanta informação acontecendo em Brasília, é operação pra lá, é inquérito pra lá. A semana foi movimentada, né? Isso cansa, né, Adriana? Isso cansa. Isso cansa. É verdade. Só que tem gente que realmente tem um personagem em Brasília que rebateu essas críticas de que tá cansado, né, Larissa? Foi. O presidente Lula, ele não dá ponto sem nó, né, gente? É aquilo. Com o debate nos Estados Unidos entre Joe Biden e Donald Trump nas eleições ali, né, norte-americanas, muito se falou sobre o desempenho de Biden, apontando ali já a idade avançada dele, com 81 anos, como um fator que está prejudicando, né, o presidente tanto mentalmente quanto fisicamente, mas no debate isso ficou muito claro. E aí, o presidente Lula, hoje, mais cedo, em um evento em Osasco, em São Paulo, ele fez questão de mencionar as relações que estão fazendo entre a situação de Biden e a situação do presidente Lula, também em função da idade. Bom, e aí Lula discursando ali no palco e tendo a primeira-dama Janja ali perto e outros ministros, ele diz que não está cansado, que ele estava ali para rebater, portanto, as críticas de comentaristas de que ele estaria cansado. Ele faz, inclusive, um convite, né? Olha, você que acha que eu tô cansado, vem me acompanhar na minha agenda aqui, eu acordo 5 horas da manhã, e aí ele vai citando todas as agendas que ele foi cumprindo ao longo dos últimos dias, para onde ele viajou, etc. e tal. E aí sim, né, a pessoa poderia fazer uma avaliação da condição física do presidente Lula. E continuando aí nessa linha, né, ele diz que não está cansado e que a primeira-dama Janja é testemunha ocular da disposição do presidente Lula. Bom, gente, é uma fala que vem, como eu disse, nesse contexto de questionamentos em relação, né, à capacidade de Biden, mas também porque, né, se a gente tenta fazer aí, ou já faz uma projeção para a próxima eleição presidencial aqui no Brasil, muito se fala sobre uma candidatura do presidente Lula, quando se comenta ali possíveis nomes, etc. Enfim, né, a reeleição, a tentativa de reeleição do presidente Lula é algo que está colocado, mas também, por outro lado, muito se questiona se ele terá a mesma disposição que tem agora e que teve nos outros mandatos, porque aí daqui 4 anos também ele já vai estar com quase 80 anos. Mas é interessante ver isso, né, gente, como que para rebater comparações que foram feitas com ele, etc., o presidente Lula, ele não só faz isso de uma maneira, digamos assim, bem-humorada, mas também alfinetando quem precisa ser alfinetado, no sentido de, você está me criticando, está achando que eu estou cansado? Então, venha me acompanhar para você ver tudo que eu tenho feito. Então, agora, de fato, é observar, assim, como que o presidente Lula vai se portando também nos próximos meses, porque se a gente recupera a relação de Lula, né? Como que o governo está lidando com o Congresso, por exemplo, e muito se critica o ministro das Relações Institucionais, o Alexandre Padilha. A gente lembra, né, Flávio Idric, no mês passado, o Lula falou, olha, eu vou entrar em campo, eu vou passar a fazer parte das reuniões de articulação política para tentar, digamos assim, né, domar um pouco essas forças no Congresso. E muito se questionava sobre, será que o
presidente Lula está com a mesma disposição dos outros governos dele em, de fato, ter essa relação com o Congresso, em ter que debater, em ter que mostrar pontos favoráveis de determinadas propostas e tudo mais. A gente tem ouvido muito isso aqui em Brasília. E aí ele não só entra na articulação, como incorpora isso em seu discurso para dizer que sim, que está fazendo tudo que lhe cabe ali, inclusive rodando os estados, rodando o país nesse momento aí antes do período eleitoral oficial, né, pessoal? Exato, e tem um detalhe interessante, né, Larissa? A gente vê o presidente, eu, pelo menos observando aí em relação aos outros mandatos dele, acho que o Lula, nesta gestão, ele está muito mais centralizador, né? Assume para si muito mais responsabilidades, parece que tem dificuldade um pouco de delegar, mas também, vendo ele dizer que não está cansado, eu fico pensando, lá em 2026, o quanto o PT ainda tem problemas com substituição, com nomes, né? E não é um problema só em nível nacional, né? O PT, acho que no Brasil todo, sofre um pouco com isso, né? Com um pouco de dificuldade de encontrar novos nomes. É mais ou menos por aí, né, Larissa? Exatamente, Flávio, porque se a gente faz essa análise do futuro, né, a gente pode colocar aí, por exemplo, o nome do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que já foi testado anteriormente, né, mas que tem ganhado cada vez mais destaque, mais os holofotes dentro do governo, por estar não só chefiando a equipe econômica e colocando, né, para avançar, colocando para tramitar pautas de interesse do governo, como também ele tem sido uma referência da articulação política do governo e não o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Essa relação, né, governo, equipe econômica e Congresso, ela ficou meio abalada nessas últimas semanas, né? Vamos colocar aí no último mês, em função daquela polêmica toda em torno da medida provisória para compensar a desoneração das folhas de pagamento e outras medidas, outras declarações que ocorreram nessas últimas semanas e acabaram estremecendo a relação Fernando Haddad e Congresso, mas fato é que, por exemplo, foi a equipe econômica chefiada por Fernando Haddad que conseguiu aprovar a reforma tributária no Congresso, um assunto que já se arrastava há muito tempo, há muitos anos, e foi, claro, em função não apenas, né, da proposta em si, como de uma articulação intensa no ano passado do próprio ministro Fernando Haddad. Mas aí os questionamentos, né, Flávio, ele já teve um teste nas urnas antes. O PT vai com ele novamente? Se não for com ele, né? Se não for, por exemplo, o próprio presidente Lula e se não for Haddad, qual seria esse terceiro nome, digamos assim, do PT? Então, é algo que, inclusive, a gente precisa observar como a oposição está se apropriando e vai se apropriar dessas comparações Lula e Biden. Eu conversava, inclusive, com a nossa repórter setorista de Planalto, a Gabriela Oliva, anteontem, se eu não me engano, e ela disse que já tinha identificado nas redes sociais alguns integrantes da oposição fazendo ali uma conjugação de nomes, Biden da Silva, alguma coisa assim, para tentar colar essa imagem do Biden, que está muito enfraquecida depois do debate, tentando colar e puxando pela coisa da idade em relação ao Lula aqui no Brasil também. Então, agora é um momento, né, para a gente analisar se, conforme os próximos passos adotados por Biden e as críticas que ele vem recebendo, as consequências em função do debate, como isso vai crescer e, a partir desse crescimento lá, como que isso vai bater aqui. A oposição vai alinhar esse discurso, tentando enfraquecer também a imagem do presidente Lula em função da questão da idade. Várias questões e que, claro, influenciam diretamente a próxima eleição presidencial aqui no Brasil, pessoal. Larissa Arantes, obrigada. E até porque também o Biden, ele tá muito... Biden não. O Trump, ele tem a imagem muito ligada também ao ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Então, de certa forma,
a polarização também, ela está instalada dessa forma, vamos dizer assim, né, Lara? Exatamente. Ótima lembrança, inclusive, Dri, porque é isso, né? A gente está vendo a polarização de novo lá, da forma como a gente viu há alguns anos, e aí a oposição pode sim, como já está se apropriando desses argumentos e dessas comparações para, digamos assim, né, enfatizar a polarização aqui no Brasil também.